É uma satisfação muito grande estar aqui outra vez. Queremos saudá-los com alegria, com gratidão. E digo-lhes de antemão que, apesar do título, não se assustem. A palestra é uma exaltação à imortalidade da alma. Afinal de contas, essas perguntas que aí estão, para onde vamos, o que acontece no momento derradeiro e quem irá nos receber, são perguntas comuns do cotidiano da mente humana. E mesmo aqueles que já conhecem a doutrina espírita, muitas vezes ficam se perguntando: quando eu abrir os olhos do outro lado, quem é que eu vou ver? Que ambiente vou estar? E a morte dói? São essas questões que queremos refletir com vocês, para exaltar a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um princípio básico do Espiritismo. O Espiritismo está estruturado em princípios fundamentais: a lei de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso é embasado no Evangelho de Jesus. Mas o que nós queremos destacar para vocês hoje é exatamente esta condição peculiar de todos nós. Somos criaturas imortais. Não somos o corpo. Estamos no corpo temporariamente, mas deixaremos o corpo um dia. Não sei se vai ser essa noite, daqui 3 meses, daqui 10 anos. Mas todos nós, inevitavelmente, deixaremos o corpo. A morte pode ser comparada a um barquinho, em que levamos o ser amado para uma viagem, o depositamos no barquinho, e será uma viagem longa. Materialmente falando, todos nós temos os recursos atuais que a tecnologia alcançou. Hoje, mesmo que a pessoa esteja em outro continente, nós vemos a pessoa pela webcam, falamos com ela em tempo real. A sistemática online facilitou isso. Há algum tempo atrás eram cartas, depois veio o telefone, o e-mail e agora a imagem em tempo real. Isso do ponto de vista material. Mas fazendo uma comparação com a morte... Caiu o microfone. Não. Escondeu? Fazendo uma comparação com a morte em si, verificamos que a morte pode ser comparada a esta viagem, que a pessoa vai para um outro continente, digamos. É colocada num barquinho, nos abraçamos emocionados, fazemos as recomendações e o barquinho parte. E vai se afastando da margem, e nós vemos aquele veículo de transporte diminuir de tamanho até se tornar um pontinho e desaparecer no horizonte. E nós ficamos aqui lacrimosos, saudosos, imaginando como será que ele está, que ela está, será que está se sentindo bem, será que não está faltando nada? Mas na outra margem, outras criaturas aguardam o barquinho que desponta no horizonte. Pequenininho vem avançando, aumentando de caminho até chegar à praia. E eles recebem o ser amado que retornou da viagem. Olá, que bom, olha como você está jovem, está alegre, bonito. Como, que beleza, como foi a viagem, como estão todos lá? Quero dizer, numa margem a saudade, a aflição, a angústia, na outra margem a alegria do retorno. Como quando chega uma criança que nasce, que alegra a casa dos pais. A morte é como se fosse uma viagem. E hoje nós temos os veículos da mediunidade, através da psicofonia, da psicografia, das artes em geral, da sintonia, da intuição, dos sonhos, que a doutrina espírita explicou tão bem. Então não há por que temer a morte, mas, naturalmente que o embasamento doutrinário de toda essa questão está em O Livro dos Espíritos, a obra fundamental lançada por Allan Kardec, pseudônimo do professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, e da observação dos fenômenos produzidos pelos Espíritos, publicou esta obra no dia 18 de abril de 1857. Esta obra deu origem às demais obras, que por sua vez deram origem aos espíritas que fundaram instituições como esta, que agora estudam e procuram viver a doutrina espírita. É uma obra compacta, uma obra de síntese. Tanto é que delas se desdobraram as demais obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todo embasamento aí está.
E claro que neste assunto de morte, é um livro composto de perguntas e respostas, nós temos uma infinidade de questões para discutir, para estudar, para analisar. Mas seria impossível no espaço de uma palestra querer esgotar esta obra que por si só é inesgotável. Tamanha a fonte de consulta que aí está. Mas nós selecionamos algumas questões para apresentar a vocês. Na questão 85, ensina os espíritos que o mundo dos espíritos pré-existe e sobrevive a tudo. Ele poderia deixar de existir a Terra, que o mundo dos espíritos já existiria e continuará existindo, porque é um mundo imortal. O mundo dos espíritos pré-existe e sobrevive à destruição material, porque ele não é material, ele é espiritual. Na questão 132, Deus impôs a encarnação com o objetivo de fazer esses espíritos chegarem à perfeição. E aí está a questão da nossa existência material. Nascemos no mundo com o objetivo de aprendizado. Esta repetição de experiências é que nos faz amadurecidos, experientes, nos faz aprender a viver. Mas na questão 149, vejam, no instante da morte, a alma volta a ser espírito, retorna ao mundo dos espíritos. Na verdade, somos espíritos. Mas a nomenclatura espírito, a palavra espírito, foi utilizada e é utilizada para designar as criaturas desencarnadas fora do corpo. E Allan Kardec utilizou a palavra alma para designar as criaturas que estão encarnadas. É o nosso caso. Mas são palavras sinônimas. Quer dizer a mesma coisa. Almas imortais. No instante da morte, a alma volta ao mundo dos espíritos, a sua condição primeira, original. E vejam que resposta, que ensinamento consolador. A alma não perde a sua individualidade após a morte do corpo. A alma não perde a individualidade após a morte do corpo. Isto é extremamente confortador, porque morto o corpo, nós nos levantamos imortais, vitoriosos, para continuarmos o nosso aprendizado. E permanecemos com as nossas conquistas, com as nossas dificuldades, com as nossas carências, e também com a necessidade de aprendizado. Mas, sem dúvida nenhuma, com as nossas bagagens morais, intelectuais, emocionais, psicológicas, porque a alma não perde a sua individualidade. Na questão 153, ensinam os espíritos, é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Nós não somos o corpo, estamos no corpo. E naturalmente que este assunto da imortalidade, que até bem pouco tempo era visto com medo, era visto com preconceito, com desrespeito. Lembram-se vocês que a questão, não menos que 10 anos atrás, não mais que 10 anos atrás, a mídia tratava a doutrina espírita com deboche. Falava que os espíritas mexiam com os mortos, que os espíritos mexiam com as coisas do outro mundo. Usavam as palavras vulgares de encosto, usavam as palavras, a expressão de que o espírito baixa, todas elas incoerentes com a grandeza da doutrina espírita. Mas, apesar da presença da doutrina espírita no planeta há mais de 150 anos, ao redor dessas décadas todas, tivemos esses preconceitos, ataques, perseguições, calúnias contra os espíritas. Mas a mentalidade humana amadureceu, progrediu, e a mentalidade humana percebeu, nos últimos 10 anos aproximadamente, a lógica e a grandeza da ideia espírita sobre a imortalidade. E a doutrina espírita não inventou a imortalidade. Ela não é fruto da imaginação de um homem, ela não é fruto do ensino apenas dos espíritos, porque ela é, antes de tudo, uma lei de Deus. Os filhos de Deus são imortais. Deus não nos criou para a destruição. E este assunto que estava antes nos filmes que começaram a aparecer, o mistério da libélula, os outros, Ghost,
E tantos outros filmes que falavam da vida após a morte, porque descobriram que isso dava público, que isso dava bilheteria, e esses filmes americanos começaram a se tornar comuns, até que as peças teatrais começaram também a explorar o assunto. E agora nós vemos as novelas falarem abertamente da doutrina espírita, apesar de pequenas adaptações, pouquíssimas distorções, embora haja ainda, mas muito diferente de 10 anos atrás. E hoje a temática espírita está no ar, está na mídia. E os efeitos especiais do cinema e da televisão são capazes de produzir cenas como estas, que todos vocês viram, conhecem, mas que vale a pena a gente refletir nelas. O que aconteceu, mãe? Você vai entender, filha. Tanto esse abraço. Senti tanto a sua falta. Tanto. E para entender todas essas questões, inclusive entender este corpo que se levanta, que é o corpo espiritual ou perispírito, porque morre o corpo, mas a alma leva consigo o seu corpo espiritual. E para entender tudo isso, nós temos que estudar. Além das questões selecionadas aqui, outras inúmeras questões abordam a questão da alma, da imortalidade, do perispírito. Está isso em O Livro dos Espíritos. Tem alguém aqui na plateia que não tem o Livro dos Espíritos? Tem alguém que não tem? Todo mundo tem? Porque quem não tiver, eu trouxe para presentear. Não tenham medo de levantar a mão. Quem não tiver o Livro dos Espíritos, então podem vir buscar. Podem vir buscar, por favor. Acho que não vai dar, viu? Por favor, abram e distribuam, por favor.
Abra e distribua. Para ninguém ficar sem. Vai distribuindo, por favor. Agora acabou. O que está aí, está aí. Bom, não fiquem tristes quem ficou sem, porque ainda tem alguma coisa aqui atrás do balcão, mas não é o Livro dos Espíritos. Na verdade, vocês viram, eu trouxe apenas 25 exemplares do Livro dos Espíritos. Não esperava uma avalanche dessa. Mas, tudo bem. Então, acabei distribuindo aqui Foco, Reencarnação em Foco, que vai dar para estudarmos também o que aí está. Você que está recebendo o Livro dos Espíritos agora, de primeira vez, saiba que você tem em mãos um livro para estudar e consultar a vida toda. Porque o manancial desta obra é inesgotável, totalmente inesgotável diante do conhecimento que ele proporciona. Porque o Livro dos Espíritos é a base estrutural, é a espinha dorsal da doutrina espírita. Desdobrando-se nas demais obras e dando origem a esta doutrina racional, que deve nos trazer imenso entusiasmo ao coração, que movimenta e inspira esta casa e tantas outras pelo Brasil, diante da grandeza. Mas a grande pergunta é essa: a morte dói? É a grande pergunta que se faz. Muita gente tem medo da morte por causa disso. A morte dói, dói morrer. E os Espíritos responderam isso nas questões 149 a 165. Vocês não precisam consultar agora, porque não vai doer. Mais tarde em casa, você que recebeu o livro, aproveite para ler as questões 149 a 165. Mas mesmo assim, eu fiz um resumo dessas questões. Ensina aos Espíritos. A separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A morte não dói, o que dói é a consciência. A consciência de ter feito algo que não devíamos, ou a consciência do arrependimento, do remorso, da culpa. A sensação que se experimenta depende do que fizemos em vida. Vejam a observação dos Espíritos. Se formos bons, sentiremos enorme alegria. Se formos maus, sentiremos vergonha. O que é muito óbvio. Imaginemos abrirmos os olhos e nos depararmos com uma pessoa que prejudicamos, que lesamos, nos encontramos cara a cara com aquele a quem, sabe-se lá o que fizemos. Os nossos atos escondidos, se formos maus, sentiremos vergonha. E neste maus estão incluídas a desonestidade, a calúnia, a falsidade e todas as outras imperfeições humanas. E no bons, se formos bons, estão incluídas a honestidade, o amor ao próximo, a fraternidade, a disposição, sermos pessoas facilitadoras ao invés de sermos pessoas complicadoras. Normalmente, reencontramos aqueles que partiram antes, se já não reencarnaram. Normalmente, os entes queridos se reencontram, mas poderá ocorrer dele já ter reencarnado. Imagina o nosso avô ou avó que desencarnou há 30, 40, 50 anos. Pode ser que quando a gente vá, ele já esteja de volta. Mas a gente terá a oportunidade de visitá-lo na infância e durante o sono, no desprendimento do corpo, nos encontramos sem dúvida. A consciência de si mesmo vem aos poucos. Passa-se algum tempo de perturbação convalescente, cujo tempo de duração depende da elevação de cada um. A morte é como se fosse uma anestesia, uma cirurgia, e precisamos depois convalescer. Mas esse tempo de perturbação, essa duração da convalescência, depende de cada um. Se formos criaturas bondosas, pessoas facilitadoras, pessoas que compreendem, tolerantes, que perdoam, o tempo de perturbação será breve.
Mas se desencarnarmos com raiva, com mágoa no coração, não aprendemos a perdoar, somos impacientes, intolerantes, magoados, vingativos, apegados, o tempo de perturbação será maior. Então, a consciência de si mesmo vem aos poucos, variável para cada um. Nesta fabulosa obra, Depois da Morte, do grande Leon Denis, notem que Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec. Quando Leon Denis nasceu, Allan Kardec tinha 42 anos. E Allan Kardec veio conhecer o adolescente depois, Leon Denis. Leon Denis praticamente deu continuidade à obra de Allan Kardec. Foi seu contemporâneo e é considerado um dos clássicos da literatura espírita. Produziu obras notáveis como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma, entre outras obras. Mas nos ofereceu nesta obra específica considerações de valor sobre a morte, o momento da morte, o depois da morte. E ele tem um capítulo chamado A Hora Derradeira, é o capítulo 30. Na última parte do livro, Leon Denis vai falar das virtudes, da bondade, da serenidade que se pode conquistar para ter paz na outra vida e desencarnar com tranquilidade. Mas antes de mostrar para vocês trechos do capítulo 30, A Hora Derradeira, eu gostaria de mostrar para vocês o trecho de um filme. Alguém aqui assistiu o filme A Partida? Alguém viu? Ninguém viu? O filme A Partida, vocês viram? O filme A Partida é um filme japonês de 2008. Belíssimo filme. Não perca a oportunidade de ver, já está nas locadoras. A mídia não fez nenhuma divulgação desse filme. E foi lançado nas locadoras agora em junho ou julho, alguma coisa assim. E eu fui numa locadora outro dia e vi esse filme A Partida. Comecei a ler a sinopse, me interessei pelo filme, levei para casa e falei, nossa, justo agora que eu vou fazer a palestra da morte, mas que espetacular. O filme, uma beleza, tem mais de 2 horas de duração, 2 horas e 20. E eu selecionei para vocês aqui menos de 10 minutos. Mas, notem, para vocês entenderem a questão, eu vou resumir o filme, mas vocês mesmo assim vão ficar com vontade de assistir o filme, eu não vou estragar a surpresa. Mas era um rapaz recém-casado, não tinha filhos, ele tocava numa orquestra e ficou desempregado. E não conseguia emprego de jeito nenhum. E o único emprego que ele conseguiu foi trabalhar numa funerária, como agente funerário, preparando cadáveres para o sepultamento. E esta profissão gerou muitos preconceitos nos amigos e na própria esposa, que o abandonou. Porque quando ela descobriu que ele trabalhava numa funerária, falou, credo, tenho nojo, não põe a mão em mim. E ele mesmo assim continuou, a esposa o abandonou e ele continuou. Na preparação dos primeiros cadáveres que ele teve que cuidar, ele vomitava, embrulhava o estômago quando ele tinha que mexer nos cadáveres, apodrecidos muitas vezes. Mas ele continuou a sua profissão. Até que um dia faleceu uma senhora que era amiga comum do grupo. E ele foi preparar o cadáver da senhora. E o filme mostra que, neste caso, o hábito era a família presenciar a preparação do cadáver. E aí começa a derrubada de preconceitos. Aliás, a mensagem do filme é derrubar preconceitos. Por isso que quero indicar para vocês com muita ênfase, porque nós somos pessoas muitas vezes preconceituosas. E a família e a própria esposa puderam constatar ao vivo a dedicação, a dignidade e o respeito que ele tinha para com o cadáver. E aí o preconceito começa a cair. Vejam a cena do filme. Talvez seja bom apagar a luz aqui, viu? Não, acho que vai dar. Aí está a família, a própria esposa, não tem som mesmo, não se espantem porque não tem som. Pelo menos nesse momento. Esta é a esposa.
ele tinha muito respeito com o cadáver. Vejam que ele se lembra de um lenço que ela gostava muito. E vai colocar-lhe o lenço. Convido cada um de vocês a limparem o rosto dela e em seguida se despedirem. Muito obrigado. E esta mulher vai ser cremada. E o funcionário da empresa de cremação também era amigo comum de todos eles. Vejam vocês que mensagem bonita que o funcionário da empresa de cremação fornece para todos nós. Posso ver o último momento da minha mãe? Muito obrigado. Trabalhar aqui por tantos anos fez com que eu pensasse que a morte é uma passagem. A morte não é o fim. É deixar para trás este mundo e partir para um outro. É realmente um portão. E eu, na qualidade de guardião do portão, acompanhei aqui muitas pessoas. Muitas pessoas. Boa viagem. Até breve. É assim que eu me despeço. A morte não deixa de ser um episódio comovente. E agora ele vai atender o cadáver do pai, que ele detestava, porque o pai o abandonou quando ele era criança, quando tinha 6 anos. Ele nem se lembrava do rosto do pai e guardava uma mágoa enorme contra o pai. Mas o pai faleceu, ele era funcionário da funerária e ele teve que atender o próprio pai. Vejam que cena comovente, convidando-nos a nos perdoarmos mutuamente nos relacionamentos. Ele era um sujeito de poucas palavras. Fico contente que no fim a família tenha vindo buscá-lo. Então, amor, esse é o seu pai? Eu tenho vergonha de dizer, mas eu não reconheço o rosto dele. Este rosto não me diz absolutamente nada.
Existe aí no filme uma história de uma pedrinha que ele, quando pai e filho, trocaram na infância. Não dá para contar agora, senão fica muito longo, vocês vão ter que ver o filme. Mas ele localiza a pedrinha que ele deu para o pai quando era criança, e isso o faz repensar as atitudes. O pai guardava na mão a pedrinha que ele houvera dado. Essa parte foi cortada, porque fica muito longo. Vocês vão notar que logo ele vai começar a chorar. É o repensar dos sentimentos. Papai é meu pai. A morte não deixa de ser algo muito comovente. Todavia, a doutrina espírita matou a morte, demonstrando-nos na condição de criaturas imortais. E diz o nosso Leon Denis no seu livro Depois da Morte, capítulo 30, com o significativo título A Hora Derradeira: dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. Ora, esta angústia para uns são aqueles que guardam os apegos, são os que guardam vingança, os que guardam rancores, os que guardam ciúme, inveja. E é um sono suave para os que aprenderam a perdoar, para os que aprenderam a desprender-se dos apegos e renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à prepotência. O desprendimento para esses é rápido, a passagem fácil,
para aquele que cumpriu seus deveres, deveres pátrios, deveres familiares, deveres sociais, deveres individuais. Desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Ora, esse aspirar aos bens espirituais é exatamente esta chamada que a religião, que os bons hábitos, os bons costumes nos despertam continuamente para que nos esforcemos pela conquista de virtudes. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, aos bens materiais, que só conheceu os prazeres materiais, negligenciou preparar-se para a partida. Ora, todos nós partiremos. Temos que nos preocupar com o assunto. Estudar o assunto é principalmente cuidar de nós mesmos. O filme Nosso Lar, quem não viu, veja antes de desencarnar, para ir preparado. Porque o filme Nosso Lar é um convite à renovação. Ele deixa claro, pelo menos para mim foi essa a impressão, pode não ser a de vocês, mas eu saí do cinema, já assisti 2 vezes, com a sensação do quanto falta fazer por nós mesmos. Para a renúncia das nossas tendências egoísticas, para o controle dos ímpetos agressivos. E este esforço é o preparar-se para a partida. E ele acrescenta, a hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero à vida, porque ele acha que tudo acaba quando a vida está chegando ao fim. Ele fica desesperado, porque a dúvida se insinua. Para a pessoa pacificada, a pessoa serena consigo mesmo, pacífica, resignada, alegre mesmo é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo lutado muito e sofrido neste mundo, deixa a terra, confiante no futuro. Para ela a morte não é senão a libertação, o fim das provas. Vejam esse depoimento que com certeza a maioria de vocês conhece, mas vale a pena mostrar aqui. Aos 47 anos, Andrea Maltaroli estava no auge da carreira. Depois de fazer parte da equipe de autores de programas de sucesso, como Malhação, Escolinha do Professor Raimundo e A Turma do Didi, ela tinha finalmente conseguido escrever a primeira novela, Mesa Pura. Foi uma estreia em alto estilo. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, moça preta do Curuzu, beleza pura. Menos de 1 ano depois veio a notícia. Andrea estava com um tipo raro de câncer no seio. No início, ela e nós achávamos que ela ia viver. A partir da última semana, tivemos certeza que não. É como se, de repente, estávamos numa grande festa e ela tivesse sido retirada, sequestrada. Andrea e a família sempre foram espíritas, e o momento de dor foi encarado por todos de acordo com as crenças da religião. 2 dias antes, ela se entregou completamente à nova situação de vida. E isso consolou a todos nós, embora a dificuldade. Não que ela tivesse desistido da vida, ela tinha aceitado a vida nova. É de muito diferente isso. Ela não queria morrer, ela queria viver a nova vida. Ela já estava na CTI e já tinha tido uma parada cardíaca. E ficamos orando na porta do CTI, no corredor. De repente, surge Andrea com um benfeitor espiritual à nossa frente. Não sei o que vocês acham disso, eu vou contar o que ocorreu.
Foi assim. Ela ainda não tinha ido. Nós nos abraçamos e eu digo, Andreinha, se liberte agora de tudo, está na hora. Não se preocupe conosco, vai ficar tudo bem. Ela falou, mãinha, diga, console todos os meus amigos. Não deixe ninguém chorar. Na cerimônia que aconteceu antes da cremação do corpo, Dona Yolanda e os irmãos pediram para que cada um dos presentes contasse um fato engraçado que tivesse vivido ao lado da escritora. Uma maneira de lembrar uma das características mais marcantes da Andréa, a alegria. E ela viu tudo. Ela viu todo mundo, tudo que estava ocorrendo ali, muito alegre, aprovando tudo. E ela manda outra vez um recado, diga para os meus amigos que eu estou muito feliz aqui onde eu estou. Eu estou encantada com tudo que eu estou vendo. Dona Yolanda conta que desde então os contatos foram frequentes. Ela fica do meu lado, muitas vezes, conversando comigo. E os irmãos dizem que também sentem a presença de Andréa. A gente sente até a imagem dela. O que ela está fazendo, o que ela faz um carinho no nosso cabelo, dá um abraço, fala uma frase que a gente... É como se a gente estivesse realmente do lado, ouvindo, vendo, de tão forte, de tão intenso que é esse contato. Essa forma de lidar com a vida espiritual, com a continuidade da vida, não significa uma negação da morte, uma negação do sentimento, da saudade, mas realmente é algo natural. Olha, a vida continua, mesmo, literalmente a vida continua. Uma lágrima ou outra sempre tem. A saudade às vezes é muito grande, mas é só lembrar o quanto ela está bem que nós ficamos mais aliviados. Por isso, a necessidade do estudo, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis, está faltando um D ali, que presidem a desencarnação, são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar os nossos derradeiros momentos e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Para isso seria de muito interesse que todos nós voltássemos a ler e reler O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a quarta obra da codificação, onde nós vamos ver toda a pujança do pensamento de Allan Kardec, do ensino dos espíritos resumido, uma obra esquecida. O Céu e o Inferno tem um capítulo específico que se chama A Passagem, e é impressionante a atualidade do texto, falando sobre esse conhecimento espiritual, da preparação para a morte, das sensações durante a morte, das sensações após a morte, do local que estaremos. Nesta obra notável, Allan Kardec fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre os anjos, os demônios, e na segunda parte do livro ele colocou depoimentos de espíritos que vieram descrever a sua situação. É uma obra para ser novamente debatida, estudada, devido à sua grande atualidade. Se pegarmos então a Gênese, a quinta obra da codificação, encontraremos já no índice, pesquisando, que poderemos estudar aqui o bem e o mal, a existência de Deus, porque somos filhos de Deus, convidados a essa capacitação. Bom, agora quem levantou aquela hora e não ganhou o livro, venha buscar o seu Céu e Inferno e a Gênese, quem não tiver, né? Ai, ai, ai. Vai distribuindo, por favor. Vai distribuindo. Agora acabou. Não.
É interessante porque por mais que a gente leva, nunca dá. Em todos os lugares é assim. E é pesado para trazer, gente. Obrigado. Mas, notem vocês, não lamentem ainda os que ficaram sem, tá? Ainda tem coisa aqui. Mas, notem o seguinte, nós aprendemos com a doutrina espírita, um dos seus princípios é a comunicabilidade dos espíritos, mediunidade. E a mediunidade é uma coisa natural, que nos conforta através da psicografia, da psicofonia. Vejam esta psicofonia, este momento emotivo extraordinário. Eu estava presente ao vivo nesse instante. Tive a oportunidade de presenciar a vibração envolvente de todo o público. Vejam isso. Não vou tecer nenhum comentário, deixo a vocês analisarem. Na naturalidade da mediunidade. Em que a maioria da Notem a mudança de voz. Encarnada, vestida num corpo de carne, passa ainda por momentos em que as dores, as injustiças amedrontam-na. É neste instante que juntos precisaremos estar, e a Mãe Santíssima permite que portas e portais se abram para que o trabalho da luz acenda a consciência do ser. E são momentos como estes, sem o interesse material, que o homem se une ao Pai. O abraço àquele que comunga com o ideal de servir com alegria e humildade, mesmo que o mundo me ignore. Estamos caminhando ao lado do Cristo para que em breve a luz e a paz se faça na alma, no espírito de todo o ser estagiário neste planeta azul. Jesus nos abraça, a Mãe Santíssima nos embala e o Pai nos eleva. Hoje, para todo sempre, que assim seja. É que a naturalidade da mediunidade, esta capacidade de comunicação com os espíritos, tem sido bastante confortante. Mas para entendê-la, nós precisamos estudar. E foi verificando a existência de muitas criaturas que têm medo da morte. Vocês que receberam o céu e o inferno, não percam a oportunidade de ler o capítulo A Passagem. Descubram depois as considerações extraordinárias de Allan Kardec, falando sobre o céu, porque o céu e o inferno são apenas estados conscienciais, e não há razão para ter medo da morte. Por isso fizemos o nosso livro Morte, o que acontece no momento derradeiro que trouxemos para vocês, para onde vamos, quem irá nos receber. Fizemos uma obra didática com o objetivo de oferecer conforto àqueles que se separaram dos entes queridos. Na primeira parte colocamos casos de minha experiência pessoal. Cito a morte de meu próprio pai, a sua desencarnação. Cito o caso do amigo Augusto Zuliani, que desencarnou aos 99 anos. Amicíssimos que somos, nos emocionamos extraordinariamente no instante da sua partida. Conto o caso de Dona Maria, a senhora que não queria morrer, desesperava-se, agarrava-se à vida, paralisada na cama,
aproximei-me da cabeceira e falei: Dona Maria, vá sem medo. O seu trabalho em prol do bem, o esforço da senhora como cozinheira do lar, garante-lhe assistência. Vá, Dona Maria, sem medo. Tem ainda o caso de Camila, a enfermeira ranheta, que nos últimos instantes, nos últimos meses de internação na UTI, arrependeu-se e pôde rever, ser recebida pelo próprio Pai, emocionando-se com o ambiente espiritual. Mas a questão aí está: este céu consciencial, esse estado interior de paz e serenidade, há uma chave para ele? Existe uma chave do céu? Quem responde é nada mais, nada menos que Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz ele: a chave do céu. Sede bons e caridosos. Esta chave do céu que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade externa está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir o caminho da felicidade. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa, para a preparação para a partida e a chegada serena no outro plano? Como descreveu Leon Tolstói no livro Leon Tolstói por ele mesmo, descrevendo a desencarnação de Mahatma Gandhi. Leon Tolstói estava no quarto quando Mahatma desencarnou. Mahatma desencarnou, levantou-se imediatamente e falou: qual é a próxima tarefa? Sem convalescência, porque alguém sereno por si mesmo, alguém que soube desenvolver este amor, é nosso grande Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade. Um dos espíritos codificadores nos ensina: sede bons e caridosos, renunciemos ao egoísmo. Por isso trouxe para vocês, infelizmente esse eu não consigo doar, que eu tive que comprar, os outros eu ganhei, por isso que distribuí. Mas trouxe para vocês o De Pai para Filho, um livro de um professor universitário, que toda noite escrevia mensagens para os seus alunos e mandava por e-mail. E essas mensagens se tornaram tão famosas que se tornaram nesse livrinho aqui, De Pai para Filho. Uma obra que eu tenho divulgado, não é minha, é do professor Maurício Mancini, do Rio de Janeiro. Eu tenho divulgado quanto posso, pelo valor fraterno desse estímulo à renovação individual. Mas tem alguém aqui que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Pode vir buscar o exemplar. Vai abrindo, você distribui para mim. O senhor abre e distribui para mim? Abre ele, tem sim. Agora acabou, né? Esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta todo o conforto da doutrina espírita. Se pudermos, presenteemos pessoas com esta obra, adquiramos e esqueçamos em lugares para que outras pessoas compreendam. E agora que o filme Nosso Lar está em evidência, eu quero convidar a todos vocês para que vejam o filme, os que não viram. Todo mundo viu? Quem não viu? Tem bastante gente que não viu. Gente, não percam a oportunidade de se emocionarem de maneira surpreendente. O filme Nosso Lar, editado em 1944, pelo espírito André Luiz, da Federação Espírita Brasileira, que editou o médium Chico Xavier, nos diz, no final do capítulo 1,
Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. O que é este preparo dos campos interiores do coração, senão o esforço pela nossa melhora individual, a busca permanente da nossa melhora, da disciplina que precisamos colocar em nós mesmos, não nos outros. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ora, esse acender as luzes é capacitar-se pelo conhecimento e pela disposição da bondade. Daí a distribuição do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai a verdade. E o buscar a verdade é estudar, pesquisar continuamente, não sermos apenas meros assistentes passivos, nos interessarmos. Suai agora, e este suai agora é o comprometimento com o bem. Por isso, meus caros amigos, da querida São José do Rio Preto, da querida Francisco de Assis, prossigamos trabalhando pela nossa melhora individual, adociquemos o nosso coração, melhoremos o nosso vocabulário, nos integremos em casas abençoadas como esta, oferecendo nosso tempo, nosso esforço, nossa habilidade, porque é nesta troca energética das emoções, é nesta troca mútua de aprendizados que nós crescemos, que nós amadurecemos. E se por alguma razão um dia você se levantar e achar que alguma coisa está diferente, olhar no espelho e não se ver, lembre-se, eu assisti a palestra da morte. Busque o seu pensamento neste ambiente saturado do Francisco de Assis, das benditas atividades que aqui se realizam diariamente. Porque esta entidade, como tantas outras, como as igrejas católicas, evangélicas, protestantes, onde se busca o bem, o ambiente está impregnado das forças que precisamos. Lembremos-nos sempre deste ambiente. Busquemos a alegria de viver para continuarmos. Prossigamos, pois. Espero que ninguém tenha ficado com mais medo da morte, mas tenha sim se libertado deste medo, porque não há razão de ser. Criaturas amadas nos aguardam e velam por nós. Nesse instante nos acompanham, um a um, nos abraçam comovidos por vermos que estamos cheios de esperança. Nos abraçam e nos estimulam para que confiemos em Deus, que não nos esqueçamos do Senhor. Estamos vivendo um momento grave na história da humanidade. Sejamos nós aqueles que distribuem esperança. Sejamos nós os que confiam. Sejamos nós os honestos. Sejamos nós, não os omissos, mas os que trabalham. Muito obrigado.